Check-up, né, é o nome da nossa nova série, que é um diagnóstico de Jesus para a nossa fé, para o nosso coração. Essa vai ser uma série em que a gente vai ver feedbacks de Jesus para igrejas que se reuniam ali no primeiro século e o tanto que isso é profundo e fala com a gente nos dias de hoje. E essa vai ser uma série muito especial. Eu queria te convidar para abrir o seu livro em Apocalipse, no capítulo 2, se você quiser acompanhar pela Bíblia. Eu vou passar aqui nos slides também. A gente vai ler aquelas 7 cartas, as famosas 7 cartas que estão no começo do livro de Apocalipse, em que Jesus ele envia cartas para igrejas específicas ali na Ásia Menor. E ele fala diretamente com essas igrejas. E a gente vai ver o quanto que isso fala com a gente hoje. E eu não sei você, mas feedback é uma coisa que às vezes é difícil da gente receber, né? Quem trabalha em empresa aí talvez já tenha tido um performance review. Quem já passou por um performance review aqui? Quem já passou por um performance review? Performance review é a cada ou 6 meses ou 1 ano, você vai sentar às vezes com o seu gestor ou com seus pares e você vai responder lá algumas perguntas, você vai dar um feedback de como que aquela pessoa performou nos últimos meses. E geralmente é um período que você está com uma grande expectativa, porque geralmente é depois de uma review de performance que você vai ou ser promovido, talvez, né, receber uma dura mais calorosa do seu chefe, mas é um momento em que você vai ter aquele feedback de tudo que você tem feito. E muitas vezes eu sou assim, né? Eu tenho um problema que eu gosto que as pessoas gostem de mim. Eu tenho esse problema, confesso aqui o pecado diante dos meus irmãos. Eu tenho esse problema, então eu gosto que as pessoas gostem de mim. Então, quando eu recebo um feedback negativo, isso me incomoda. Eu adoro receber feedback negativo, porque isso me ajuda a melhorar. Mas geralmente eu fico assim, nossa, não queria ter lido isso e tudo mais. E essa imagem aqui é do Miltic, que é um personagem de uma série, que ele é o melhor funcionário da empresa. Ele é o cara da empresa, o melhor, o mais dedicado, se esforça, se machuca, dá sangue por aquela empresa, e ele recebe performance review, e aí está lá um feedback negativo para ele, que é, você usa palavras muito complexas. Ele é aquele cara que ele não fala por favor, ele fala por obséquio. Né? Então ele é aquele cara que fala difícil. Né? É aquele cara que ele fala revista e atualizada, não é nova versão transformadora, não. Aquele cara que é a versão mais complexa, assim. E o coitado fica frustrado, né? Porque, poxa, eu faço tudo por essa empresa e só porque eu falo complicado eu vou ter um feedback negativo. E quando a gente recebe um feedback, assim, algo, né, que mexe com a gente, né? Para a gente melhorar, a gente às vezes está com expectativa alta, quero ser promovido. Mas e se Jesus te enviasse uma carta? E se você fosse receber a sua review de performance de Jesus? O que será que Jesus ia falar nessa carta para você? O que você pensa que Jesus falaria com você? Será que Jesus ia ter muitas coisas boas para falar a respeito da sua vida? Como você tem vivido a sua fé? Como você tem vivido o seu relacionamento com Ele? Ou será que, como algumas das igrejas que a gente vai ler aqui, você só vai ter pontos negativos? Jesus vai ter que, nossa, está errando em tudo, está tropeçando em tudo, você tem que voltar para o caminho. Essas cartas estão no livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse ele é um livro difícil, né? Ele é um livro que gera muitas polêmicas, muitas discussões, muitas visões diversas de igreja. Né? Apocalipse significa descortinar. Está travado, que já era para ter passado no slide antes. Pode passar mais um. Significa descortinar. E, geralmente, Apocalipse ele é um gênero literário. Né? Então, a gente acha que, às vezes, Apocalipse significa fim do mundo. Né? Mas não é bem isso. Apocalipse significa descortinar. E qual que era a ideia de um apocalipse? A gente vai ver um apocalipse lá no Antigo Testamento, por exemplo, que é o livro de Daniel. Em alguns trechos de Daniel, a gente vai ter textos apocalípticos, que é quando um ser celestial revela para Daniel a realidade. Então, Daniel está vivendo debaixo de um império opressor, em que tudo parece perdido. Né? Diferente dos profetas que confrontavam os reis de Israel, Daniel ali, ele estava debaixo de um império que o rei não era um rei que seguia o Deus de Israel. Então, tudo parece perdido. Então, vem, geralmente, um ser celestial. No caso do livro de Apocalipse, é o próprio Jesus, que vai levar João a essa viagem para ver, para descortinar a realidade e mostrar para João que todo o império vai cair. E mostra para João que quem está sentado no alto e sublime trono, mesmo quando tudo parece perdido, mesmo quando tudo nesse mundo parece estar dando errado, é o próprio Jesus. Isso é o que nos dá paz e nos dá
tranquilidade. E uma outra coisa que é muito importante da gente entender a respeito do livro é que o livro é uma carta. O livro de Apocalipse, pode passar? O livro de Apocalipse, ele é uma carta para essas 7 igrejas. Então, todo o livro é uma carta para essas 7 igrejas. Olha só o versículo 4, quando João está começando o seu texto. Eu, João, escrevo às 7 igrejas na província da Ásia. Aqui ele ainda não está entrando nas 7 cartas específicas que nós vamos estudar. Ou seja, todo o livro, todo o texto de Apocalipse, ele está escrevendo como uma carta para essas igrejas, para essas 7 igrejas. E além disso, ele vai ter esse texto que ele vai dar feedbacks específicos para essas igrejas. Antes, então, dele entrar nessas visões profundas, ele mostrar essa realidade do Cristo soberano, ele vai trabalhar as questões específicas do coração de cada igreja. E é nessas 7 cartas que a gente vai se apoiar. Embora elas sejam específicas, embora elas sejam cartas locais, elas têm aplicações relevantes para todas as igrejas da região. Então a gente vai ver que, por exemplo, no final do texto de hoje vai falar assim: aquele que vencer, eu vou dar o direito de comer do fruto da árvore da vida. Isso não é uma exclusividade para a igreja de Éfeso. Isso é uma promessa para todas as igrejas. Mas Jesus ele fala de uma forma específica e local ao coração de cada uma dessas igrejas. E é interessante porque muitas vezes se a gente for conversar e quiser, por exemplo, falar sobre a eternidade, como vai ser bela a eternidade, talvez eu fale de formas diferentes para as pessoas aqui. Talvez para o Davi, que estava aqui ministrando o louvor, eu pudesse falar para ele: Davi, a eternidade com o Senhor vai ser maravilhoso, porque vai ter música. Nós vamos compor músicas novas, nós vamos cantar novas canções, e vai ser um tempo maravilhoso. E talvez se eu quisesse falar para o João, para o nosso pastor, como a eternidade vai ser bela, eu já ia falar: João, vai ter jiu-jitsu na eternidade. João, a gente vai praticar jiu-jitsu, lá vai ter esporte. Talvez isso chamasse a atenção do Davi também. Poxa, vai ter esporte. Mas quando eu quero falar mais ao coração dele, eu trago algo mais pessoal para ele. E é isso que a gente vai ver nessas 7 cartas. As aplicações servem para todas. E é interessante que essas 7 igrejas, elas não são apenas para essas 7 igrejas específicas, mas elas representam a totalidade das igrejas daquela região. 7 na Bíblia tem esse sentido de perfeição. E a perfeição para o judeu ela estava muito relacionada à completude, a não ter falta de nada, a ser completo, a estar plenamente satisfeito. E se a gente olha um mapinha, olha que interessante. Esse aqui é um mapa dessas 7 igrejas, e se você sair de Éfeso, passa por Esmirna, por Pérgamo, por Tiatira, por Sardes, Filadélfia e termina em Laodiceia, você basicamente faz um circuito por toda aquela região. Então essas cartas que nós vamos ler, essas 7 cartas, elas não são simplesmente cartas específicas para igrejas pontuais. Não, elas são cartas que falavam com todas as igrejas daquela região, embora com questões específicas para o coração de cada localidade, e elas funcionam para a gente até hoje. E a gente vai ver o quão profundas elas são para o nosso coração. Todas essas cartas elas têm a mesma estrutura, elas começam com Jesus se apresentando, né, da mesma forma que ele se revelou a João no capítulo 1, e João, então, vai ver essa apresentação de Jesus. Jesus, então, vai falar para essas igrejas: eu conheço as suas obras. Jesus vai trazer, então, tenho contra ti algumas admoestações, e Jesus traz as soluções. Olha, vocês estão aqui e vocês precisam melhorar nisso. Com exceção de 2 igrejas, Filadélfia e Esmirna, que Jesus não tem nenhuma crítica. Imagina, você recebe a carta de Jesus e Jesus só tem elogio. Esmirna e Filadélfia conseguiram isso. Então ele conclui com um chamado para ouvir, né, o que mostra que as cartas são de fato para todas as igrejas, que o chamado é sempre: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E ele conclui então com um desafio para vencer. E a primeira carta que nós vamos ler hoje é a carta à igreja de Éfeso. Éfeso era uma cidade muito importante para o Império Romano, era a 4ª maior cidade do Império, era uma cidade portuária e um grande centro comercial. Então, era uma cidade politicamente importante, comercialmente importante, com um grande fluxo de pessoas, e que essa cidade abrigava um enorme templo da deusa Ártemis, que é uma deusa grega, que para os romanos chama Diana, e era um templo gigantesco, que tinha vários cultos, várias coisas cultuais, de prostituição, era uma coisa bem estranha, assim. E era um templo gigantesco, assim, era uma cidade que era um dos grandes pontos principais dessa cidade, que mais se destacava na cidade, era esse templo de Ártemis. E a gente vai ver como que algumas coisas que Jesus fala nessa carta estão relacionadas também a esse templo. Então vamos ler a carta de Jesus para a igreja de
Éfeso. Então, Jesus diz o seguinte: ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor. Peraí, só um segundinho que eu li aqui. Eu li na versão errada aqui, gente, peraí. Deixa eu voltar aqui. Sei de tudo que você faz. Versículo 2. Vi o seu trabalho árduo e sua perseverança, e sei que não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se diziam apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Sofreu por meu nome com paciência, sem desistir. Contudo, tenho contra você que abandonou o amor que tinha no princípio. Veja até onde você caiu. Arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você, tirarei o seu candelabro de seu lugar, entregue entre as igrejas. Mas há isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso, darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor. Essa é a tua palavra. Obrigado por essa carta tão profunda que o Senhor escreveu à igreja de Éfeso. E nós temos certeza que o Senhor escreveu essa carta para a gente também, Senhor. Fala aos nossos corações essa manhã, em nome de Jesus. Amém. Então, a carta começa assim, né? Jesus, então, fala para João, escreve, esta é a mensagem para o anjo da igreja de Éfeso. Aqui já tem uma primeira, a gente olha e se pergunta, peraí, o que é esse negócio de anjo, né? Como assim escreve essa carta para o anjo da igreja de Éfeso? E esse é um pouco estranho para a gente, né? Porque parece que tem um anjo protetor daquela igreja, né? E esse não é um conceito que a gente vai ver ao longo da Bíblia. Apesar de, no livro de Apocalipse, sempre que anjo é referido com a palavra anjo, está se referindo a um ser celestial, a um mensageiro celestial, nessas cartas não faz tanto sentido assim, a maioria dos teólogos hoje acreditam nisso, que não faz tanto sentido o anjo ser um mensageiro celestial, até porque geralmente os anjos eles são justamente quem recebe a mensagem de Deus e traz a mensagem para a pessoa, para nós, seres humanos. Seria estranho Jesus se revelar para um ser humano para falar assim, ó, leva a carta para o mensageiro que eu uso para falar com vocês, né? Seria um pouco estranho. E como a gente vai vendo também, quando fala o Espírito diz às igrejas, a carta ela é diretamente adereçada para a igreja. Então, o mais provável é que esse anjo seja ou o líder, o presbítero, realmente aquele que é responsável pela igreja. Como se Jesus quisesse mandar uma carta para a igreja Luzeiro e ele endereçasse essa carta. Olha, para o João, fala para ele, lê essa carta para a igreja, para que eles se portem dessa maneira. Então ele vai dizer o seguinte, ele se revela, né? Então como eu falei, toda a carta Jesus começa se apresentando, e aqui ele se apresenta como aquele que segura na mão direita as 7 estrelas, aquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Aí você já deve estar pensando, poxa, mas você falou que a gente ia pegar a parte simples do livro de Apocalipse, aí você já começa falando que ele segura 7 estrelas, e anda. Só que isso aqui Jesus já explicou no primeiro capítulo, né? Então no Apocalipse 1, no versículo 20, Jesus fala, este é o significado das 7 estrelas que você viu na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Então, o que Jesus está dizendo aqui é que aquele que segura, aquele que sustenta os líderes dessas igrejas é Ele. É Ele quem sustenta, é Ele quem segura. Quem cuida das igrejas, quem é o líder verdadeiro, quem é o cabeça da igreja, é o próprio Jesus. E Jesus aqui ele traz 2 frases que, ao mesmo tempo que são um grande privilégio para a gente, nos revelam uma grande responsabilidade. Porque Ele é aquele que sustenta a nossa igreja, Ele é aquele que sustenta a nossa liderança, Ele é aquele que, se um dia o João cair, Ele continua sustentando a igreja. Porque a obra é dele. E Ele é aquele que caminha entre os candelabros, Ele é aquele que está presente enquanto nós estamos aqui reunidos. Nós não estávamos aqui no louvor cantando para as paredes. Nós não estamos aqui
cultuando numa sala vazia. Nós estamos aqui reunidos porque nós cremos que Deus está aqui conosco. Porque Ele nos prometeu isso. Porque Ele disse que quando a gente se reunisse em nome dEle, Ele estaria presente. É Ele quem sustenta a igreja. E que privilégio nós temos, mas que responsabilidade nós temos. De saber que o que nós fazemos aqui é para Ele. De saber que cada pessoa que nós recebemos aqui, cada visitante, você que está nos visitando, você é recebido aqui, nós temos uma responsabilidade com você. Porque nós queremos que você conheça um Deus que é amor. Um Deus que é receptivo. Um Deus que quer que você se sinta bem aqui. E ele segue então no versículo 2 dizendo o seguinte, aqui, gente, se Jesus mandasse uma carta para você e ele falasse essa frase aqui, eu ia infartar. Sei de tudo o que você faz. Sei de tudo o que você faz. Eu gostei muito dessa tradução da NVT, né? Quem já conhece outras versões da Bíblia, né? Geralmente aqui está escrito assim, conheço as tuas obras. Parece um pouco mais leve, né? Conheço as tuas obras, parece só aquilo que eu faço trabalhando na igreja e tal, né? Mas é basicamente a mesma coisa. Conheço as suas obras. Eu sei de tudo que você faz. Quão profundo é isso, né? Imagina Jesus olhando para a gente e falando assim, olha, eu sei de tudo que você faz. Porque aí você não pensa só nas coisas que você faz na igreja, né? Você pensa no que você fez em casa, né? Eu perdendo a paciência com a Bia agora de manhã porque ela quebrou um vidro no meu pé. Graças a Deus parece que era temperada, não me cortou, nem ela, então a gente saiu em paz. Pouco depois ela bateu a cara e saiu com o nariz sangrando. Amanhã do pai, né? Quem é pai aqui sabe, então tá tranquilo. E Jesus fala, eu sei tudo que você faz. Eu sei a palavra torpe que você soltou quando aquele vidro estourou no chão. Ele sabe. A gente erra, Jesus sabe todas as nossas obras. E sabe por quê? Muitas vezes algo que a gente tem que ter no nosso coração, a gente comumente ignora que Deus está sempre conosco na presença do Espírito Santo. Porque eu tenho certeza que se você pensar na sua semana, se você pensar em tudo que você pensou ou falou essa semana, grande parte das coisas que você fez ou falou, você não teria feito ou falado se Jesus estivesse sentado do seu lado. Não é verdade? Talvez você não teria falado aquilo em voz alta, talvez você não teria discutido com aquela pessoa daquela forma, talvez você não teria tratado seu filho daquele jeito, talvez você não teria respondido ou xingado ou pensado naquilo que você pensou. Só que a gente esquece que Jesus prometeu que Ele sempre estaria conosco, que Deus prometeu que Ele sempre estaria conosco na presença, na pessoa do Espírito Santo. E Ele está aqui conosco, Ele está conosco todos os dias e muitas vezes nós negligenciamos essa presença. E quando Ele diz que Ele sabe tudo que nós fazemos, que Ele conhece as nossas obras e que Ele caminha no meio da igreja, o que Ele quer dizer é que Ele está sempre conosco, nos momentos bons e ruins. E isso deveria gerar um constrangimento em nós, de nos lembrarmos que nós estamos sempre na presença do nosso Deus. Em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala, Ele está conosco. E ele continua esse versículo dizendo, vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança, e sei que você não tolera os perversos. Você examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que são mentirosos. Pô, eles saíram bem, né? Porque Jesus falou assim, eu conheço, sei tudo que você faz. E você, eu conheço o seu trabalho árduo. Imagina o alívio, né? Da igreja toda, assim, o líder lá abrindo, conheço tudo que vocês fazem, o pessoal já abaixando nas cadeiras, seu trabalho árduo. Aí eles, graças a Deus. Então aqui Jesus dá um elogio extremamente profundo para aquela igreja e que muitas vezes nós como igreja negligenciamos também. Porque uma coisa muito importante é que vocês que estão aqui, nesse momento agora, parece que muitas vezes a gente acha que a gente vem no culto e a gente tem o primeiro momento do culto, que é o momento que eu venho e participo, né? Que é o momento que eu entrego para Deus, que eu louvo a Deus, que eu faço a minha parte no culto. Depois terminou. Agora eu vou sentar e vou receber. Né? Vou receber agora, deixa o pregador me encher, agora é minha vez de receber, porque Deus já recebeu o que Ele tinha. Mas não é assim que funciona. Enquanto eu estou pregando aqui, você está participando ativamente desse culto. Com as suas reações, mas principalmente a sua escuta, a escuta da igreja, ela nunca pode ser passiva. É papel de cada um de nós julgar e aplicar tudo o que está sendo pregado.
É obrigação de cada um de vocês que está aqui ouvir o que eu estou pregando e me cobrar depois. Porque se eu falo qualquer coisa errada aqui, vocês têm que me cobrar. A igreja tem que cobrar. É claro que o meu papel aqui é ensinar, e é claro que eu estou dando o meu melhor aqui, eu estudei, eu orei, eu busquei do Senhor. Mas nem sempre vai ser assim. E nós temos que ter esse olhar crítico com cada um que vai pregar a palavra do Senhor, com cada movimento que surge, com cada pregação que surge. A nossa escuta ela não pode ser passiva. E é interessante que Paulo vai fazer esse mesmo elogio a alguns irmãos, a uma igreja chamada Igreja de Bereia, né, que se reunia nessa cidade de Bereia, são os bereanos. E Paulo elogia, ele fala assim, Paulo não, né, Lucas, né, quando escreve Atos, ele elogia falando que eles eram os mais nobres, porque tudo que Paulo e Silas pregavam, eles iam lá e examinavam as escrituras para saber se os dois estavam pregando a verdade. Eles não queriam nem saber quem era Paulo e Silas. Apóstolo Paulo, pregador, já foi em tantos lugares, já fez tantas pessoas se converterem, cara de Deus e tal. Bacana, que legal que ele tem essas credenciais. Mas deixa eu ver se o que ele pregou é verdade. Esse é o nosso papel todo domingo, quando o João prega. Esse é o papel da igreja. Muitas vezes a gente... Quantas pessoas aqui já perceberam, né, que estavam sendo enganados e foram feridos pela igreja? Às vezes, quando um pastor falou para você que se você saísse da igreja dele, você ia perder a cobertura espiritual, você ia ser amaldiçoado. E muitas vezes você continuou ali por muito tempo com medo. Ou muitas vezes mentiu para você que se você não dizimasse, se você não colocasse o seu dízimo na igreja dele, você não ia ser abençoado. E quantas mentiras muitas vezes nós ouvimos passivamente e depois a gente descobre aquilo e isso nos machuca. Porque a verdade é que sim, o maior cobrado dessa história é quem ensina. Mas a gente tem que entender que o nosso papel como ouvintes é muito importante. Porque quando a gente detesta uma igreja da prosperidade, que prega isso que eu falei, né, que fala que se você só vai ser abençoado se você der seu dinheiro para a igreja, se você não der seu carro para a igreja, você não vai receber a bênção do Senhor, se você não aumentar o seu dízimo, Deus não vai te abençoar e o gafanhoto vai devorar suas coisas. A gente fica com raiva, né? A gente fala assim, nossa, esse povo engana os outros, e parece que quem está ouvindo é vítima. De certa forma é mesmo. Mas, no fundo, isso só revela o nosso coração. Porque se eu estou numa igreja que prega isso de prosperidade, eu começo a dar meu dinheiro para receber mais dinheiro, eu estou pouco preocupado com o Senhor do universo, eu estou pouco preocupado com o Deus verdadeiro, eu estou mais preocupado com a minha vida financeira. Eu quero ser rico. O meu coração está nas riquezas. Então a igreja não pode ser passiva. Nós temos que ouvir ativamente. Você tem que ouvir hoje ativamente. Para ou me criticar, ou para se aquilo que eu estou pregando é verdade, a gente aplicar isso nas nossas vidas, para a gente viver aquilo de forma profunda. E no versículo 3, Jesus então vai continuar com os elogios para essa igreja, e ele diz o seguinte: você sofreu por meu nome com paciência e sem desistir. Nessa fase da igreja já havia perseguição, ainda não era a perseguição mais forte que aconteceu dentro do Império Romano, né? O imperador dessa época era o imperador Domiciano. Ele não é o imperador que institucionalizou a perseguição ao cristianismo. Já houvera, outrora, perseguições à igreja naquela época. Por exemplo, quando Nero, né, quando tem um incêndio de Roma, Nero culpa os cristãos recebem uma grande perseguição localmente em Roma, mas não em todo o império. Não em todo o império. Só que Domiciano, ele era um imperador que ele reinstituiu a adoração a César, o culto ao imperador. Então, era muito comum em Roma ter cultos ao imperador. Então, os cristãos eram aqueles que não iam adorar o Senhor. Então, isso já implicava que eles seriam perseguidos. Aqueles que estão se recusando a adorar o imperador. E a carta, ao longo de todo o livro de Apocalipse, a gente vai ver um alerta a uma perseguição que se intensificaria. Né? Falando bem ali para dentro de Roma mesmo, uma perseguição que ficaria cada vez mais intensa, e a gente vai ver isso nos séculos seguintes após Domiciano, nos anos seguintes após Domiciano, essa perseguição crescendo. E talvez você pense, isso não é tão aplicável então para a gente, né? Porque acho que ninguém aqui nunca recebeu uma perseguição de nega Jesus, senão eu te mato, ou você não tem que negar Jesus.
Mas a verdade é que muitas vezes sofrer pelo nome de Jesus vai ser algo que vai acontecer na nossa vida se nós formos fiéis ao Senhor. Se você for fiel a Deus em suas ações, nos seus discursos, em algum momento você vai ser chamado a sofrer pelo nome dele. Pode ser que seja no seu trabalho, pode ser que seja na sua faculdade, pode ser quando as pessoas descobrirem que você é cristão e eles vão falar, aquele ali não serve. Aquele ali, não, aquele ali tem uma visão, aquele ali é burro, né? Ele acredita que Deus criou tudo, ele acredita em Deus. Não, a gente não confia nessa pessoa. Não, aquele cara ele não vai estar disposto a mentir quando eu preciso que ele minta. Talvez você seja acusado falsamente de coisas que eles fazem. Talvez você seja acusado falsamente de ser preconceituoso. Talvez você seja acusado falsamente de várias coisas que você não faz. Mas se nós formos fiéis ao Senhor, se nós mantivermos, se nós formos fiéis a quem Ele é, eventualmente nós vamos ser chamados a sofrer pelo nome dEle, porque Jesus nos disse isso. Jesus fala, olha, o mundo me odiou. Ele também vai odiar vocês. Porque vocês serão como eu. Se nós formos como Jesus, nós vamos ser odiados. Talvez muitas vezes, em alguns aspectos, não, quando a gente servia a humanidade, quando a gente servia as pessoas. Mas se posiciona com relação às questões que são importantes para o Senhor. Se posiciona com relação à sexualidade, se posiciona contra a libertinagem, e aí o seu respeito cai. Pede para o pessoal perdoar alguém que cometeu um crime. Aí já não pode. O João deu, na semana passada, o exemplo do tio Pedro que prega para pedófilos. Eu fiquei constrangido. Porque se Deus tem amor e perdão para aquelas pessoas, quem sou eu? Mas talvez a gente fosse ser chamado de idiotas. Como que você vai lá? Então você compactua com isso, então você concorda com o que eles fizeram. Não, mas a gente acredita que a redenção de Deus é tão grande para as piores pessoas. Então, muitas vezes, nós somos chamados a sofrer pelo nome do Senhor. É interessante, então, a gente olha para esse balanço dessa carta aqui até agora e tudo certo. Né? Parece que essa igreja é uma igreja perfeita. É uma igreja que ela é fiel à doutrina, é uma igreja que sofre perseguições pelo nome do Senhor, disposta a sofrer pelo nome do Senhor. Então, parece que está tudo certo, mas, e quando isso não é o suficiente? No versículo 4, Jesus diz o seguinte, contudo, tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. Talvez se você tiver outra tradução aí, você vai ter um dos termos que, se você é crente há mais tempo, talvez até se você não for cristão, você já tenha ouvido algum crente falando isso alguma vez na sua vida, que é o primeiro amor. Travou logo, não? O primeiro amor. Quantos aqui já falaram, eu quero voltar ao primeiro amor? Ou cantaram essa canção, que é um hino antigo, já tem várias regravações também. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Jesus então disse a essa igreja, o que eu tenho contra vocês é que vocês perderam esse amor do início, vocês perderam esse primeiro amor. É interessante, eu não sei se vocês já repararam, mas tem algumas expressões que a gente usa na nossa vida, que a gente nunca parou para pensar o que elas significam. Por exemplo, quando eu era mais novo, eu gosto de jogar bola. Né? Não sou muito bom não, mas eu sempre gostei de jogar bola, é divertido. E quando a gente jogava bola pelada no recreio, às vezes de repente estava lá o jogo acontecendo e saía um gol. Aí a gente ficava com preguiça de ir para o meio de campo, começar a reorganizar tudo de novo, pegava da área e falava assim, sai da Bangu! E saía jogando ali de trás mesmo. Então o gol já começava da outra área e o jogo virava uma bagunça. Começou dali, tal. E ninguém nunca... Tá difícil passar hoje. Eu nunca parei para pensar, o que é sair da Bangu? Ou sai da Bangu, que a gente falava? Que negócio que é esse? Mas toda pelada que a gente fazia isso, eu falava, sai da Bangu. Porque sai da Bangu é sai da Bangu. É botar a bola no... Tá valendo. Significa isso, só pode, né? Eu não vou explicar o que significa isso, não vou deixar vocês com curiosidade. Depois vocês pesquisem aí, tá? Mas um outro termo também engraçado é incrível. Ah, incrível. Todo mundo aqui já falou incrível, né? O que é incrível? Uma coisa boa demais. Uma coisa que é muito boa, e a gente usa o termo incrível. Nossa, essa coisa é incrível. Essa caneca da Luzeiro linda é incrível. Nossa, a pregação de domingo passado foi incrível, foi boa demais, né? Mas incrível, se você for pensar e
analisar a palavra, significa inacreditável. Incrível, que não pode ser crido. Ó! Nunca pararam para pensar nisso, né? Então, uma coisa ruim pode ser incrível, olha só. Mas imagina só, você chega para a pessoa chega para você e fala assim, nossa, fulano sofreu um acidente. Aí você fala, pô, não acredito, hein? Inacreditável. Tudo bem, né? Agora, nossa, fulano sofreu um acidente. Incrível. Você vai tomar um tapa na cara, né? Mas a verdade é que você poderia falar isso, porque quer dizer inacreditável. Então tem algumas coisas que a gente fala e a gente nunca para pensar o que aquilo significa. E primeiro amor é uma dessas coisas. Se você é cristão há mais tempo, né, você já deve ter falado de primeiro amor, a gente nunca pensou o que é primeiro amor. E geralmente a gente atrela o primeiro amor àquele, principalmente quem vem de um contexto mais pentecostal, né, como eu vim, como grande maioria que eu sei que veio, aquele calor que a gente sentia, como era bom. Todo louvor eu chorava. Quando eu abria a Bíblia eu já tremia. Cada culto era um arrepio diferente. Cada cocô meu virava um devocional. Era uma fase assim maravilhosa. Era um tempo assim, nossa, e de repente parece aquilo, né? Vai acabando e eu fico, nossa, eu quero voltar para esse fogo, eu quero sentir aquele calor de novo, eu quero esse primeiro amor. Mas será que é isso que Jesus está falando aqui? Eu queria que a gente aprofundasse nesse primeiro amor, que é o tema principal dessa carta. É a crítica principal de Jesus para essa igreja e que eu acho que nós temos que olhar para a gente e entender se a gente está com esse primeiro amor. E muitas vezes, talvez, sentimentalizar demais esse primeiro amor. Porque a gente sentimentaliza demais tudo, né? Eu quero meu coração queimando. E muitas vezes você vai amar a Deus profundamente, mesmo sem estar sentindo o calor, mesmo sem estar sentindo o fogo. E eu queria falar sobre 2 pontos principais sobre o primeiro amor. O que o autor, o que Jesus está falando com essa igreja, muito provavelmente tem a ver com o segundo ponto. Mas o segundo ponto, ele não existe sem o primeiro. E o primeiro ponto que eu queria falar em relação ao primeiro amor é o nosso fascínio por Deus. A igreja tem que ser fascinada com quem Deus é. A igreja precisa ser encantada com quem Deus é. O pessoal me zoa, me colocaram até no bingo. Hoje eu estou ajudando vocês com bingo, que eu falei de jiu-jitsu aqui, né? Vocês baterem. O pessoal faz um bingo, né? De coisas que são sempre citadas nos cultos traduzidos. Né? E uma das coisas é que minha oração sempre vai ter que Deus mediu os céus com a palma das mãos e as águas com a concha das mãos, que eu gosto muito de orar isso, porque isso sempre me relembra o quão grande é o nosso Deus. Isso me lembra de com quem que eu estou falando. Isso me lembra de para quem que eu estou dirigindo a minha oração. Muitas vezes a gente esquece essas coisas. A gente esquece que os profetas, a palavra de Deus, os salmistas, eles falam que Deus é aquele que mediu os céus com a palma das suas mãos, aquele que criou todas as coisas, aquele que as nações da terra diante dele são como uma gota, aquele que é a fonte de toda boa dádiva, como Tiago diz, aquele que as nuvens enormes do céu, são como poeira aos teus pés. É desse Deus que a gente está falando. Só que muitas vezes a gente vem aqui e canta para esse Deus, mais maravilhoso que a sua presença, mais maravilhoso que o ouro e a prata é o seu amor. Só. E a gente perde o fascínio, a gente perde o quão maravilhoso é o nosso Deus. E o nosso amor, ele geralmente esfria quando a gente normaliza uma coisa que outrora nos fascinava. Isso você pode aplicar em qualquer coisa da sua vida. Geralmente o casamento esfria, não é nem por causa de briga, mas é porque você esquece daquilo que te fascinava na pessoa que você está casado. Porque aquilo vira normal. A gente, por exemplo, que vê o João pregar todo domingo, a gente acostumou com a pregação. Aí às vezes vem um visitante e fala assim, nossa, esse pastor prega bem, hein? Vocês são muito privilegiados. E você fica assim, é mesmo, né? É verdade, né? Porque vira tão comum para a gente. E quando a gente normaliza essas coisas, elas vão esfriando. E muitas vezes isso é um risco, por exemplo, de um casamento. Porque você normaliza a pessoa incrível que você vive ao lado e você esquece do quão fascinante essa pessoa é.
E muitas vezes uma traição acontece assim, porque uma outra pessoa vai lá e vai valorizar tudo aquilo que você um dia valorizou naquela pessoa. E ela vai se sentir, nossa. A gente não pode normalizar essas coisas. Eu lembro que recentemente, né, a gente viveu 2 partos dos nossos filhos. E quando você vive um parto, gente, eu estava lá, né, todo o tempo com a Dani, os 2 partos. Cara, eu saio de lá assim, minha mulher é incrível. Como que ela fez isso, sabe? Como que ela passou por isso? Entendeu? Como que ela... O menino nasceu com 4 quilos, gente. Entendeu? Tipo assim, ela é incrível, sabe? Quando eu vou vendo ela como mãe, assim, isso vai me fascinando. Mas muitas vezes tem várias coisas na Dani que antes me fascinavam e eu parei de valorizar. Esse dia eu estava vendo umas fotos antigas e eu fiquei assim, nossa, esse dia foi tão incrível, esse tempo foi tão incrível. E às vezes a gente normaliza o que é maravilhoso. A gente para de valorizar o que nos fez se apaixonar. E muitas vezes a gente é assim com Jesus. Muitas vezes a gente se acostumou tanto com Deus que a gente começa a dar ordem para Deus. Muitas vezes a gente se acostumou tanto com Deus que a gente começa a cobrar a Deus por estar passando um momento difícil. Deus, como que eu posso passar por um momento difícil? Parece que a gente esqueceu que a gente está falando com o Deus que mediu os céus com a palma das suas mãos, com o Criador do universo, com o Rei dos Reis, com o Senhor dos Senhores. Aí a gente vira para ele e fala assim, Deus, eu não podia viver isso. Deus, você tinha que me dar tal coisa. A gente não pode normalizar o excelso. A igreja jamais pode perder de vista o quão fascinante Deus é. Jonathan Edwards, que foi um dos grandes líderes do avivamento nos Estados Unidos, do grande despertamento, ele fala que o grande sinal de uma verdadeira espiritualidade é o quanto você é apaixonado pela santidade de Deus, o quanto você admira a Deus, o quanto você é fascinado por Deus. Porque nós não temos que amar a Deus pelo que Ele faz, nós temos que amar a Deus por quem Ele é. Nós temos que amar a Deus por quem Ele é. Esse é o sinal mais confiável da verdadeira espiritualidade. A gente não pode perder isso de vista. Só para dar um exemplo, eu tenho uma pergunta importante para você. Vocês assistiram Quarteto Fantástico? Estava no cinema recentemente? Os jovens, pelo menos os meus jovens assistiram. O vilão do Quarteto Fantástico, é um grupo de super-heróis, é o Galactus. E o Galactus é um ser cósmico que vive há bilhões e bilhões de anos e que ele tem um problema, ele tem uma dor, ele tem uma fome que é insaciável e ele se alimenta, como você está vendo, ele é um ser um pouco grande, ele se alimenta de planetas. E para ele estar saciado, ele precisa de comer planetas. Só que ele é um ser cósmico, ele vive há bilhões de anos, para ele comer planeta é uma coisa normal. E como você deve imaginar, ele vem devorar a nossa querida Terra. E quando ele vem devorar a nossa querida Terra, isso não tem no filme, isso foi o que faltou no filme, podia aprofundar essa filosofia do personagem, que é mais legal. Mas olha só, num quadrinho, o seu arauto, que é o surfista prateado, fala para ele assim, ô Galactus, você não pode devorar esse planeta porque é cheio de vida inteligente, é um planeta belo, é um planeta isso, e quanto mais saudável o planeta, melhor para saciar ele. Esse planeta é cheio de gente, cheio de vida, e cheio de vida e inteligência e tal. Aí o Galactus vira para o surfista e fala assim, você hesitaria de pisar em um formigueiro se a sua vida dependesse disso? Vocês hesitariam de pisar em um formigueiro? Tenho certeza que todo mundo aqui já matou inseto e não se importou com isso. Não sei, às vezes, quando eles ficam se contorcendo, às vezes dá um dó da formiguinha, né? Mas eu tenho certeza que vocês já passaram por isso. Você matou um inseto e você não ligou. Por quê? Porque ele é um ser, não tem tanta importância. E para um ser cósmico que vive bilhões de anos, enquanto se a gente fosse fazer uma equação do tempo de vida comparada à dele, a gente basicamente não existe, a gente não é nada, gente. A gente é pó. Quanto mais para o Criador do universo, que é muito maior do que o Galactus, que não existe. E muitas vezes a gente esquece disso. E se o privilégio de nós termos um relacionamento íntimo com Deus não nos fascina, ou a gente não crê nisso,
ou a gente perdeu de vista quem Deus é. E a gente não pode perder de vista quem Deus é. Porque quando eu entrar no meu quarto, quando eu fechar a minha porta, eu tenho que lembrar que eu estou diante do Senhor do Universo. Que o Senhor do Universo, Ele está aqui conosco. Que o Criador de todas as coisas está aqui conosco. E Ele te chama para ter um relacionamento íntimo. Ao invés de Ele virar e falar assim, vocês são como pó ou como formigas, Ele fala assim, vocês são meus filhos. E eu quero que você se relacione comigo, eu quero que você tenha intimidade comigo, eu quero que você me conheça como eu te conheço. Gente, isso precisa nos fascinar, isso precisa nos constranger. A gente não pode perder de vista quem Deus é, o quão grande Ele é, e lembrar que o Criador de todas as coisas se encarnou, se fez carne e foi para a cruz, para que nós pudéssemos ser feitos à sua imagem e semelhança, para que nós pudéssemos entrar na presença dEle, para que nós pudéssemos ser adotados como seus filhos. Então, quando a gente pensa no primeiro amor, nós temos que ter fascínio por Deus. Talvez essa igreja até tivesse, porque essa era uma igreja que, quando a gente olha para ela, o que pode faltar para uma igreja que é tão fiel à doutrina e que está disposta a sofrer por Jesus? Só que o primeiro amor, ele não vai ser medido apenas pelo fascínio por Deus, mas em especial, e que eu creio que é o grande tema desse versículo, é o nosso amor ao próximo. O maior termômetro de quanto você ama a Deus não é o quanto você chora no louvor. O maior termômetro do quanto você ama a Deus, muitas vezes, não é o tanto que você lê da Bíblia. O maior termômetro do quanto você ama a Deus é o quanto você ama o próximo. E não sou eu que estou falando isso. Jesus vai falar o seguinte, quando questionam Jesus qual é o maior mandamento, Jesus fala, o primeiro maior mandamento é ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo, igualmente importante. Opa! Ame o seu... Que isso, hein? Fala Deus! É isso, hein? Hoje o pessoal vai sair daqui e falar, ouvir a voz do Senhor audível. Eita! E ele vai dizer o seguinte, o segundo é igualmente importante. Ame o seu próximo como a si mesmo. E olha o quão profundo Jesus ainda vai. Toda a lei e todas as exigências dos profetas se baseiam nesses dois mandamentos. Você quer acertar na vida cristã? Ame a Deus, ame ao próximo. O apóstolo João também vai com uma frase super profunda em sua primeira carta, e ele diz o seguinte, se nós não amamos o nosso irmão a quem nós vemos, como que nós vamos amar a um Deus que nós não vemos? Amar a Deus implica amar as pessoas que Deus ama. Se Deus ama o perdido, se Deus ama quem está nos visitando hoje, nós precisamos amar essas pessoas. Se Deus ama a pessoa que cometeu grandes atrocidades e crimes, nós temos que ir lá e amar aquelas pessoas e levar uma oportunidade de arrependimento e de perdão para elas. Essa é a mensagem de Deus, porque nós estávamos perdidos. Amar a Deus implica amar as pessoas que Deus ama. Se eu amo a Dani, eu consequentemente vou ter que amar as pessoas que ela ama. Eu vou ter que gostar das amigas dela, vou ter que amar as amigas da Dani, vou ter que estar lá com elas, vou ter que amar a família da Dani. E o Alan e a Patrícia, que amam a Dani, vão ter que me amar, eles vão ter escolha não, gente. Vai ser melhor para todo mundo. Vocês acham que eles gostam de mim por causa da minha simpatia? Não. Eles amam a Dani, aí tipo assim, ó, vão ter que ajudar a vida dela, vão ter que amar o Gerê também, porque senão, coitada, né, a vida dela vai ser mais difícil. Mas quando a gente ama alguém, a gente ama as pessoas que aquela pessoa ama. Porque a gente sabe que aquelas pessoas fazem ela feliz. O Alan e a Patrícia sabem que, apesar de mim, de alguma forma, eu faço a Dani feliz. De alguma forma eu faço bem para ela, de alguma forma ela escolheu casar comigo. Então eles vão me amar. Eles vão me acolher. Eles vão me levar para viajar, como eles fizeram, até durante o namoro. Ô, gente, meus sogros são demais. Não posso perder o fascínio pelos meus sogros também. E enquanto eu estava estudando essa mensagem, né, o Vitor Fontana, que é um teólogo, dos meus teólogos preferidos aqui do Brasil, ele falou uma frase que eu achei muito bonita. Ele fala o seguinte, voltar ao primeiro amor
é ter a boca cheia do Evangelho e os braços sempre abertos para receber aqueles que ninguém mais quer receber. Voltar ao primeiro amor não é só um calorzinho no coração, não é só um choro no louvor, mas é ser fascinado por um Deus, e esse fascínio nos leva a amar as pessoas. E olha só como a carta continua. No versículo 5, ele diz o seguinte: veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava. Está vendo como essa perda do primeiro amor ela está diretamente relacionada a obras? Está diretamente relacionada a práticas que eles tinham. E ele fala, do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro de seu lugar entre as igrejas. Então Jesus está dando uma grande importância para isso, para essas obras que eles antes praticavam. E muito provavelmente essas obras estão se referindo às obras que eles faziam por pessoas, ao amor. Porque muitas vezes a gente tem esse problema em igreja, às vezes a gente fica tão focado, não, tem que aprender a Bíblia, tem que saber tudo e nenhuma heresia passa, nada disso, você está falando errado, você não pode falar de Jesus assim, você não pode crer nisso, você não pode achar que aquilo é de Deus e tudo mais, e esquece de amar o próximo. O bispão, né, o Neif lá da comunidade, ele fala, é o crente que tem a cabeça gigante e as perninhas curtinhas. Né? Sabe demais de Bíblia, mas não alcança ninguém. Sabe demais de doutrina, mas não consegue alcançar um coração. O Andy Stanley, que é um dos caras que é referência, né, para a nossa forma de fazer igreja, ele fala uma coisa que é muito profunda, né? Não existe conteúdo profundo, existe aplicação profunda. As pessoas podem falar assim, não, mas essa pregação foi superficial. E ele se defende, porque de fato as pregações dele são mais superficiais. Ele fala o seguinte, o que é mais importante? A gente chegar aqui e dar uma aula de Apocalipse que todo mundo vai sair falando assim, nossa, que conteúdo bacana. Ou eu pregar sobre a essência do primeiro amor e vocês saírem daqui falando assim, eu preciso amar mais meu vizinho. Eu preciso aplicar isso na minha vida. O mais importante é o quanto a gente aplica da palavra. Eu amo teologia, quem me conhece, eu amo dar aula, eu amo falar disso, eu amo estudar Apocalipse, discutir milênios, se alguém quiser conversar comigo depois. Mas eu sei que o mais importante não é isso. O mais importante é amar a Deus e amar o próximo como a ti mesmo. A nossa base na igreja tem que ser essa. Porque o verdadeiro amor, ele se expressa por meio de obras. Então ele fala, arrepende-se, volte a praticar as obras. O verdadeiro amor, ele se expressa por meio de ações. Eu posso falar que eu amo a Dani, mas se isso não se revela por meio de ações, se no meu dia a dia eu não faço coisas que revelam para ela que eu amo ela, as minhas palavras e às vezes até o meu sentimento não vai valer de nada. Isso aqui é para cada casamento aqui, para cada amizade aqui. Não adianta você falar, nossa, eu amo fulano, meu amigo, e nunca manda uma mensagem para a pessoa, nunca conversa com aquela pessoa, nunca fez nada por aquela pessoa. O verdadeiro amor, ele se revela por meio de ações. A gente precisa de um amor que se expresse por meio de ações. E as ações para com Deus, geralmente, elas vão se manifestar em amor ao próximo. Porque tudo que nós vamos fazer com Deus, a gente não vai fazer obras para Deus. A gente vai buscar ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Relacionamento, a gente vai buscar ler a palavra, oração, jejuar, a gente vai buscar ter um relacionamento com o Senhor. Mas as nossas obras, geralmente, vão ser receber as pessoas aqui na porta. Vai ser cuidar das crianças, ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças, para os nossos adolescentes, como muitos jovens estão fazendo aqui agora. A obra que a gente vai fazer de amor a Deus vai ser cuidar do perdido. Vai ser o trabalho maravilhoso que o Gleicinho liderou ontem, né, levando presente para as crianças carentes. Essa forma como Deus se manifesta por meio da igreja. E essa forma que a gente demonstra que a gente ama a Deus. Que é o que Jesus fala, ó, quando que vocês alimentaram? Quando que vocês me deram água? Quando vocês serviram um desses pequeninos. Quem foi lá na ação ontem, eu infelizmente não pude ir, quem foi lá na ação ontem estava servindo a Jesus, estava amando Jesus. Estava vivendo um primeiro amor, com obras que exaltam ao nosso Deus. Só que às vezes a igreja tem obra. E aí é interessante que a gente também pode ter a obra, mas o nosso coração pode estar no lugar errado. Porque o amor verdadeiro ele se expressa por meio de ações. Mas, aí tem uma coisa muito legal que eu ouvi na pregação do Guilherme de Carvalho, que ele fala uma frase muito marcante. Se não existe expressão prática, não existe o amor.
Ou seja, se o meu amor não está se manifestando por meio de ações, ele não existe. Mas o amor não é a expressão prática. Muitas vezes a gente fala, né, amor é ação, né, amor é atitude. Mas não necessariamente. E sabe quem mais fala isso? O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, na principal passagem sobre amor da Bíblia. Ele fala o seguinte: ainda que eu desse tudo aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse amor, isso de nada me aproveitaria. Como assim? Mas se ele entregou tudo para os pobres, isso é amor. Não necessariamente. E é por isso que nós temos que examinar também o nosso coração. Porque muitas vezes a obra não quer dizer que tem amor. Porque muitas vezes você pode fazer por orgulho, para ser reconhecido. Às vezes eu posso estar aqui pregando só para vocês me reconhecerem, vão me elogiar depois. Às vezes o Gleison pode ter ido lá só para a igreja falar, nossa, como ele é um cara bacana. Óbvio que não foi isso. Mas nós temos que examinar o nosso coração. Porque muitas vezes a gente pode estar fazendo as boas obras, mas com outras intenções. Porque quando a gente olha para os fariseus eles tinham obra, eles tinham devoção, porque eles oravam, mas eles não tinham amor. Porque eles eram orgulhosos de si. É aquela pessoa que se acha merecedora da graça. Às vezes você está fazendo isso, você está servindo na igreja porque você quer ganhar um favor de Deus. E a sua intenção não está no amor. Com o mesmo rigor que a gente avalia o falso ensino, a gente precisa avaliar nosso próprio coração. Primeiro amor, então, é um fascínio que nós temos por Deus. E porque nós amamos a Deus, nós vamos igualmente amar o próximo. E Jesus segue, mas há isso a seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Aqui é difícil porque nicolaítas, ninguém sabe o que é esse grupo. Existem algumas teorias, né? Pode ser um grupo chamado nicolaítas porque o seu líder chamava Nicolau, né? Como a palavra também pode significar povo vencedor, que tem bastante a ver com o ensino que pode ser atrelado a eles. Porque a igreja de Pérgamo é uma igreja que deixou o ensino dos nicolaítas entrar. Olha que interessante. Quando Jesus fala para a igreja de Pérgamo, ele fala que eles toleravam ensinos libertinosos, como os de Balaão, que é um profeta do Antigo Testamento, que instigou o povo à idolatria e a praticar a imoralidade sexual. E logo depois ele vai falar o seguinte para a igreja de Pérgamo: de igual modo, há entre vocês alguns que seguem os ensinos dos nicolaítas. Ou seja, essa igreja ela deixou o ensino dos nicolaítas entrar nela, diferente da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso não aceitou esse ensino. E se é um ensino que entrou em uma igreja, muito provavelmente ele era um ensino maquiado de cristianismo. Isso aqui é para nos reforçar, mais uma vez, que nós temos que ser críticos com todo... Opa, acho que... Faltou um slide aqui. Nós temos que ser críticos com todo novo ensino que aparece na igreja. A gente não pode aceitar qualquer coisa que acontece, por mais legal que pareça. A gente tem que ser crítico. Essa semana voltou a explodir a discussão sobre o Dunamis, né? O Dunamis é bom, o Dunamis não é, mas tem muito fruto, mas aí tem questões teológicas que são complicadas, mas aí e fica essa grande discussão. Mas nós temos que ser assim, nós temos que olhar para aquilo, peraí, qual que é a origem desse ministério? O que é que eles pregam? Será que o que eles pregam é verdade? De onde que vem isso? De onde que ele tirou essa teologia? Por que eles pensam dessa forma? Não só eles, encontro com Deus. A gente tem que ser crítico ao encontro com Deus, a gente tem que olhar para aquele... Peraí, como é que funciona lá? Mas o que vai acontecer lá? Mas será que isso está certo? Legendários, será que está certo? Poxa, está todo mundo indo, vou também. Será que é assim que a gente tem que tratar? Será que a gente tem que olhar, entender, ver, peraí, mas o que eles pregam? No que eles acreditam? No que vocês creem? Peraí, deixa eu entender como que funciona esse movimento. Deixa eu olhar de perto, deixa eu entender. Ou será que a gente vai só... Pô, está acontecendo aqui. Quantos entraram na igreja? Vocês lembram do G12? G12 foi um grande mal para a igreja. E muita gente falou, G12, vamos seguir. Por quê? Porque não tinha um olhar crítico ao movimento. E para vocês não acharem que eu estou falando só de outros, eu vou falar do nosso. Igrejas irresistíveis. O João está agora no evento de pastores. Vocês têm que olhar para o nosso movimento, para a forma como nós entendemos igreja, e criticar também. E ver, peraí, mas será que isso faz sentido? Eu tive várias conversas difíceis com o João sobre essa visão de igreja. Sobre a visão de igreja do Andy Stanley, de como que eles fazem lá nos Estados Unidos. E eu tinha algumas dificuldades que, com o tempo, eu fui compreendendo cada vez melhor.
E hoje eu confio e acredito nisso. E nós temos grandes críticas ao Andy Stanley. Tem algumas coisas que ele faz que a gente não faz aqui. A gente pega o que ele tem de bom, aplica na nossa igreja, mas o que a gente não concorda dele, a gente não vai usar aqui. Isso é importante. Nós, como igreja, não podemos deixar qualquer ensino entrar na igreja. Porque hoje a igreja está cheia de prosperidade, está cheia de coach, está cheia de várias coisas que deturpam a palavra de Deus e os bancos estão cheios. E muitas vezes por quê? Porque o mal não foi cortado pela raiz. A gente aceita as coisas sem crítica. Mas dá fruto, mas está chegando gente. Mas às vezes está chegando gente para ouvir um falso evangelho. Está chegando gente que vai confiar no seu próprio braço maquiado de Jesus. Nós temos que ser críticos com isso. E para a gente concluir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. O fruto da árvore da vida é Jesus. Jesus é a árvore da vida. Quando Adão e Eva são expulsos do jardim, Deus fala, olha, vocês não vão comer dessa árvore, senão vocês viveriam eternamente. Jesus é a nossa vida eterna. Nós viveremos eternamente nesse mundo restaurado com o nosso Deus. E é interessante, como eu falei, nesse templo de Diana que tinha lá, isso aqui são moedas da cidade. Deixa eu passar aqui. Se você ver aqui atrás desse veado, tem uma tamareira, tá vendo? Que era uma árvore, que ela estava diretamente atrelada a essa deusa e tinha um jardim. Era muito comum ter jardins nos templos. E tinha um jardim lá, um jardim sagrado, onde aconteciam vários rituais, e tinha uma árvore, né, sagrada lá, essa tamareira. Então, como que Jesus está trazendo coisas específicas para aquela igreja, falando ao coração deles, olha, a verdadeira árvore da vida não é aquela que está no jardim do templo de Diana. A verdadeira árvore da vida é Jesus que estará na eternidade, o verdadeiro jardim que vocês terão conosco. E o vencedor que vai experimentar isso é aquele que volta ao primeiro amor. É aquele que ama a Deus e que ama ao seu próximo. É aquele que está disposto a abrir mão da sua vida por amor, como Jesus fez por nós. E nós não somos vencedores porque a gente conquista algo, mas porque a nossa vitória ela foi conquistada na cruz de Cristo. Ele venceu o pecado que nos escravizava. Ele venceu as obras do mal. E um dia, quando ele voltar, todas as coisas serão restauradas. Nós vamos viver em um mundo sem lágrimas, sem dor, sem choro, com o nosso Senhor. E o vencedor é aquele que reconhece quem Deus é e que ama o seu próximo como a si mesmo. Eu vou fazer uma oração e o Davi ele vai cantar a música que eu falei, que talvez a gente já tenha cantado, se você é mais antigo de igreja, tenha cantado esse Quero Voltar ao Primeiro Amor, pensando só naquele quentinho. Mas eu queria que a gente orasse, enquanto você orasse, a gente vai tocando e a gente canta juntos. Mas pensando nisso, voltar no primeiro amor, voltar ao fascínio por Deus, voltar a uma admiração de talvez você normalizou a oração, talvez você se esqueceu do tamanho do privilégio que é a gente, que é pó, entrar na presença do Criador do Universo. E talvez o seu amor a Deus não tenha se refletido em amar ao próximo. Ore ao Senhor. Peça, Senhor, abre os meus olhos para que eu te ame de verdade. Abre os meus olhos para que eu ame os meus colegas de trabalho. Abre os meus olhos para que eu ame os meus colegas de faculdade. Abre os meus olhos para que eu ame os meus familiares. Abre os meus olhos, Senhor. Eu preciso amar as pessoas. Vamos orar e vamos cantar essa canção. Pai Santo, eu quero te louvar, Senhor. Mais uma vez dizer, Senhor, que o Senhor é o Criador de todas as coisas. Pai. O Senhor mediu os céus com a palma das suas mãos. Quão grande és tu, Senhor. Tu és santo, tu és puro, tu és bom, Senhor. Tu és o Senhor do universo, Pai. E diante de ti, Senhor, nós somos pó. Pai, não existe razão lógica, não existe explicação para o teu amor por nós, Senhor. O Senhor é aquele que poderia nos considerar como formigas, mas escolheu nos chamar de filhos. Nós viramos as costas para ti, Senhor.
Como Paul Washer diz, nós temos dadas incontáveis razões para o Senhor nos abandonar, mas nada é suficiente, porque o Senhor escolheu nos amar, Senhor. Pai, que esse perdão, Pai, que a Tua presença nunca deixe de ser fascinante e constrangedora para nós, Deus. Ó, Pai, que esse amor ele possa se manifestar em obras de amor ao próximo. Em nome de Jesus. Faça a sua oração, tenha o seu momento, feche seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor.